missão em Portugal, e fala missionária Iraci Teles da ilha daqui dos Açores, e estamos com o programa no ar, Evangelizando Nações. Te adoramos, ó Cristo, te rendemos louvores, porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder, teu amor. Te adoramos, ó Cristo, te rendemos louvores, porque ressuscitaste e aos homens mostraste teu poder, teu amor. Tu és o Consolador, o nosso Rei e Libertador, o Príncipe da Paz, a Rosa de Saron, o Supremo e Poderoso El Shaddai. Tu és o Consolador, o nosso Rei e Libertador, o Príncipe da Paz, a Rosa de Saron, o Supremo e Poderoso El Shaddai. Enquanto vós em mim estiver e a tua luz em meu rosto brilhar, quero te adorar, falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. Enquanto vós em mim estiver e a tua luz em meu rosto brilhar, quero te adorar, falar do teu amor, dedicar a minha vida a ti, Senhor, dedicar a minha vida a ti, Senhor. TV Evangelizando Nação, através da Missão em Portugal. É um programa específico para levar a palavra de Portugal para outras nações. E eu quero orar e agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estarmos aqui para poder falar de Jesus, falar a palavra para outras pessoas de outros lugares. Aqueles lugares por onde eu não posso ir, mas a palavra chega, minha voz chega. E aqui estamos, quero apresentar esta ilha, quero apresentar os Açores, Portugal e todas as outras nações que precisam do Evangelho. Nações que ainda não têm uma igreja ainda estruturada, uma igreja que tenha todas as qualificações que esteja preparada para fazer missões, que o Senhor esteja preparando. Prepara, Senhor, as colunas para que mantenha as igrejas, levanta sustentadores, Pai, para a tua obra, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Eu agora gostaria de falar sobre uma mulher
que teve um papel muito importante na Bíblia, a primeira mulher convertida com a pregação do apóstolo Paulo. E depois ela teve a sua missão cumprida, se converteu e depois deu testemunho com a sua missão cumprida. E essa mulher, ela chama Lídia, a cristã hospitaleira. Deus chamou ela para ajudar e sustentar os obreiros, ajudar o apóstolo Paulo e aqueles que fazem a vontade de Deus. E para ficar mais claro o nosso texto de hoje, eu gostaria de citar o versículo que está em Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Isso foi realmente o exemplo que Lídia deixou. E praticando, não é, aqui a palavra, nós vimos que a hospitalidade, à luz da palavra de Deus, é um dever cristão, um meio expressivo de servir. E também agora eu gostaria de ler o texto desta lição, desta história linda desta mulher, que está em Atos capítulo 16, 12 a 15 e de 35 a 40. Atos 16, 12 diz: dali para Filipo, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos fora da parte para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, a que servira a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveres julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilhas, dizendo: soltai estes homens. E o carcereiro anunciou a Paulo esta palavra, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse agora, pois sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sim, sendo homem romano, nos lançar na prisão e de agora encobertamente nos lançar fora? Não será assim, mas venha eles mesmos e tire-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e a eles temeram, ouvindo que eram romanos, e vendo-lhe dirigia súplica, e tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Bom, esse é o nosso texto que fala exatamente do acontecimento que aconteceu com o ministério que exerceu Lídia após a sua conversão. É muito importante a pessoa ser convertida para poder exercer o ministério, porque muitos querem exercer o ministério sem ser convertido.
Então estudaremos, como Deus opera usando todos os meios para anunciar o Evangelho e salvar os pecadores sem distinção de cor, raça ou condições sociais e religiosas. Lídia, personagem desta lição, uma personagem muito valorosa. É um exemplo disso. Paulo enviado de Deus para levar o Evangelho diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel, Atos 9:15, estava compreendendo a segunda viagem missionária. Estava acontecendo a segunda viagem missionária juntamente com Silas, Atos capítulo 15, 40, 41 e 16:1 a 7. Procurando fundar igreja em outras regiões, além daquelas que já havia fundado em sua primeira viagem, passando pela região da Frígia e da Galácia. O Espírito Santo impeliu que ele pregasse o Evangelho nessa região. Atos 16:6. Seria noite enquanto Paulo orava pedindo a direção de Deus e procurou saber por que o Espírito Santo o havia impedido de pregar o Evangelho naquela região. Teve uma visão com um varão da Macedônia que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16:9. Em obediência à voz do Senhor, fomos correndo. Paulo disse em Atos 16:11. No dia seguinte foram para a Macedônia, chegando afinal em Filipo. O versículo 16, capítulo 16, versículo 12. Lídia, a mulher negociante. Quem era Lídia? Era uma mulher que fazia negócio. Ela era vendedora. Filipo era uma cidade da Macedônia, província romana na Europa. Não havendo nenhuma sinagoga na cidade, Paulo resolveu procurar um lugar onde pudesse orar. Leiamos o que diz: e no dia de sábado saiamos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para orar. Atos 16:13. O crente fiel é dedicado, não pode viver alheio ao trabalho do Senhor. Se quiser alcançar a vitória, aí está a fórmula. Procure um lugar de oração, seja na igreja, em sua casa ou à beira de um rio, como fez Paulo. Foi assim nessa reunião de oração, à beira de um rio, que Lídia, a personagem desta lição, creu e foi batizada com a sua família, em Atos 16:15. Um culto à beira do rio, versículo 13. Paulo, não encontrando uma sinagoga em Filipo para se congregar, saiu para a beira do rio, à procura de um lugar para oração, e encontrou um grupo de mulheres que ali se reunia para orar. Deveria ser um lugar agradável, proposto para reuniões desse tipo. Além disso, as almas das mulheres valeram tanto quanto aos homens. Entre essas mulheres estava Lídia. Lídia, uma mulher laborosa, em Atos 16:14, a parte A. Lídia era uma gentia natural de Tiatira, vendedora de púrpura, e que servira a Deus. A púrpura, o material que Lídia negociava, era um artigo fino de grande valor.
era uma espécie de anilina de cor vermelha, violeta, usada para tingir trajes reais, sacerdotais e também sacrificocrático. Só as famílias mais abastadas podem adquirir. Foi usada nas cortinas do tabernáculo, em Êxodo 22, 25, 4 e 26, 1 e 31, 36, pelos sacerdotes e também em vestimentas sociais. Lídia, uma mulher pronta a servir. Quando abrimos o nosso coração para servir a Deus, algo de bem acontece. Assim aconteceu com Lídia e aconteceu conosco. A igreja do Senhor precisa dessas mulheres. O ciclo de oração, a escola dominical precisa dessas abnegadas mulheres que se dispõem a servir a Deus. Romanos 16, 2, 3 e 6 e 7. Deus precisa de homens e mulheres, moças e rapazes, jovens, adultos, professores e alunos que não meça sacrifício. Assim sendo, devemos entregar o serviço do Senhor nas mãos de pessoas de coração aberto, de pessoas que sejam prontas para servir ao Senhor e ao próximo. Lídia, por exemplo, prestou grande serviço à igreja em Filipe, como obreiro. 16, 15 e 40. Lídia foi uma boa cristã que mereceu ser imitada. Converteu-se através da pregação de Paulo à beira do rio, levou-o para a sua casa. Lídia tornou-se a primeira mulher na Europa a aceitar o Evangelho. Foi o primeiro fruto do trabalho do apóstolo Paulo na Macedônia e na Europa. Tudo isso porque alguém se dispôs a abrir o coração para Deus. Precisa de crente de coração aberto para trabalhar, para servir, para contribuir com os seus dízimos e oferta, para hospedar, ajudar os obreiros do Senhor. Então, nós vimos aqui o que essa mulher, fez na obra do Senhor. Lídia e sua conversão. Lídia deu prova de uma conversão, sendo batizada com boa família. Para ser batizada não é somente crer e dar um sinal de convencimento levantando a mão ou vindo à frente para a igreja orar a seu favor. É preciso dar prova de sua conversão. Foi o que aconteceu com a nossa irmã Lídia. Ela deu prova de sua conversão, influenciando sua família para Deus, prestando atenção ao que Paulo dizia e ensinava, levando os servos do Senhor para sua casa, transformando sua resiliência em casa de oração. Versículo 15. O primeiro sinal de sua pessoa convertida é a disposição para servir a Deus e a sua obra e os seus irmãos com alegria e dedicação. Esse é o segredo da obra do Senhor, Entrei em minha casa. Entrai em minha casa. Paulo nos
e os seus companheiros não foram sua entrada em casa de Lídia. Eles foram convidados, diz ele, e nos constrangeu a isso. Isso foram constrangimento pelo amor dedicado à sua família, que levando recebido o conhecimento da palavra de Deus e sendo batizado, dava-lhe Paulo, os demais irmãos ali permanece. Isso mostra o espírito de hospitalidade que havia em Lídia e sua família. Com este ano ficava demonstrando o reconhecimento do serviço prestado pelo servo de Deus. Esse mesmo espírito de hospitalidade permaneceu na igreja de Filipe. Filipenses 4:15. Lídia ofereceu a sua casa humilde, dizendo: se haveres julgado que eu seja fiel. Versículo 15. Seria demonstrar sua fé, a sua dedicação, sem dúvida, por algum tempo, sua casa serviu de congregação para iniciar o trabalho do Senhor. Lídia e a irmã Lídia, a igreja em Filipe e modelo em Filipe. A igreja de Filipe tornou-se um modelo, nunca recebeu uma repreensão. Vede carta de Filipenses. Não podemos duvidar que Lídia tenha exercido influência na formação moral, social, religiosa naquela igreja. Quanto vale um bom exemplo? Paulo foi usado por Deus em Filipe para ganhar alma, expulsar demônio e anular o poder do diabo nos mágicos, nos feiticeiros. Por isso foi levado à prisão, mas Deus não o abandonou. Naquela noite, no cárcere, enquanto cantava, Deus mandou um terremoto para soltá-lo. Versículo capítulo 16, de 25 a 24. Deus tem armas poderosas, tal como terremotos, para fazer com que, através do mesmo, a alma seja salva, como foi o caso do carcereiro. Se Paulo tivesse fugido com medo da ameaça da prisão, o evangelho não teria sido progredido ali. Observamos dois fatos notáveis em Filipe. No tocante à salvação, Lídia creu voluntariamente ouvindo a palavra de Deus, enquanto o carcereiro creu por ter ficado aterrorizado com a ação do terremoto. Em 16:27, Lídia demorou alguns dias para ser batizada. 16:15, o carcereiro foi batizado na mesma noite em que creu. Lídia foi um dos instrumentos usado por Deus para fundar a igreja do Senhor em Filipe. Lídia, a crente hospitaleira, e saindo eles da prisão, entraram em casa de Lídia. Pela segunda vez, Paulo entra em casa de Lídia. Como não ficaram alegres aqueles irmãos novos convertidos, sabendo que Paulo estava liberto junto com seus companheiros e agora encontrava-se novamente em casa de Lídia.
Foi nesse período de sofrimento e perseguição que a igreja cresceu em toda aquela região. E em casa de Lídia tiveram novamente paz e comunhão, e junto louvando a Deus pelo seu livramento. Paulo conforta os irmãos no capítulo 16, 40. Observe que ao invés dos irmãos confortarem a Paulo, foi ele quem os confortou. Da casa de Lídia, os irmãos partiram. Versículo 40. A hospitalidade caracteriza a ação da igreja dos irmãos. Segui a hospitalidade. Romanos 12, 13. E 1 Timóteo 5, 10. O amor cristão sem hospitalidade deixa a desejar. A hospitalidade promove o evangelho e testifica o nosso sentimento de amor e comunhão. Os irmãos devem ajudar os obreiros que saem do campo com o sustento material, espiritual e social. Lídia é como nosso exemplo. O que você está fazendo pelos os obreiros do Senhor, especialmente aqueles menos favorecidos? Que Deus levante muitos líderes em nossas igrejas para incentivar a hospitalidade, contribuindo e hospedando obreiros do Senhor, juntamente com suas famílias, como fazia a nossa irmã Lídia. E personagem que é a personagem desta lição. Então, nós vimos aqui um grande exemplo, uma grande história de uma grande mulher que teve um testemunho exemplar, que é o exemplo para hoje, né? Uma mulher que se converteu, deu exemplo, ganhou outros e cumpriu o ministério de ajudar aqueles que estavam fazendo a obra do Senhor, e principalmente Paulo. E eu quero dar também aqui umas perguntas, um questionáriozinho sobre esse tema, sobre Lídia, né? Em qual lugar Lídia ouviu a pregação do Evangelho? À beira do mar, né? À beira do rio. De onde Lídia era natural? Aqui também na lição já disse de onde ela era. De onde Lídia era natural? Qual era a profissão de Lídia? Ela é vendedora de polpa. Cite a principal característica de Lídia: hospitaleira, conforme o comentário da lição. Por meio de quem Lídia recebeu a mensagem do Evangelho de Paulo? Qual deve ser a característica da igreja em todo o tempo? Hospitaleira, né? Claro. Cite os textos bíblicos que falaram do dever de praticar a hospitalidade. Foram aqui dados todos os versículos, né? Tá todos eles aqui, os versículos de hospitalidade. Então, quem prestou atenção do início até o fim, sabe exatamente onde que estava os versículos de hospitalidade, onde nós falamos sobre hospitalidade, né? A mulher hospitaleira, a hospitalidade de Lídia, não é? Ela não era só uma negociante, mas ela era uma hospitaleira, uma mulher temente a Deus, né? Que tinha o coração aberto para ajudar a obra do Senhor, né? Que essa mensagem possa realmente ser uma boa reflexão para o seu coração, para a sua vida, e que possa seguir esse exemplo, tanto de conversão como de uma
evangelista, né? Aquela que convida, que abre o coração para que outras pessoas ouçam, como também a sua casa, e aquela que não ganhou só ela, mas ganhou a família e também, através dela, o carcereiro. E o apóstolo Paulo também pôde ter a história dele na sua segunda viagem missionária, com a história dela, né, com o procedimento dela, com a atitude dela. Essa deve ser a atitude das mulheres cristãs, né, que ama a obra do Senhor. Fazer a obra sem estar preocupada de algum retorno, mas de servir a Deus. Esse seja o nosso exemplo, né? Que Deus vos abençoe. E podemos ver a música que fala sobre o poço de Jacó, não é? Que mandou, né, você parar, né, de pescar, não é sobre o poço de Jacó, é sobre os pescadores, né, que nós somos pescadores de alma. Temos várias maneiras de como evangelizar e fazer a obra do Senhor. Que Deus abençoe. O que está fazendo?